Essa noite nós iremos sair um pouco, nós estamos fazendo exposição, lembram, do livro de Atos, mas hoje, desculpe, irmãos, hoje por essa data especial, alusivo ao domingo da Páscoa, nós iremos meditar em algo que o Senhor colocou diferente no nosso coração. Mesmo sentado, abra sua Bíblia em 2 textos apenas, Salmos 25. Eu quero também saudar aqueles que estão em casa nesse momento, nos assistindo nesse momento, transmissão deste culto. E também aqueles que porventura vão nos ver depois, através da gravação no nosso canal da Igreja Presbiteriana Nova República. Siga-nos, por favor, para essa mensagem e muito mais além. Desculpe, irmãos, minha mente ainda está lá em Atos. É Salmo, irmãos, hoje é Salmos 25. O Salmo 25, versículo 18. E depois você pode abrir em Romanos 7, versos 24 e 25. Leamos, irmãos, o Salmos 25, 18. Diz assim, o salmista: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento, e perdoa todos os meus pecados. Romanos 7, 24 a 25, diz assim: miserável homem que eu sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, obrigado porque o Senhor já está aqui, e o Senhor nos trouxe para estar aqui. Antes de chegarmos aqui, o Senhor já estava aqui, o Senhor já tem falado conosco aqui, e o Senhor certamente ainda quer continuar falando conosco ainda mais. Portanto, Deus, estamos aqui agora, o nosso coração agora totalmente aberto, a nossa mente também. Então, tão somente pedimos, Senhor, traz agora luz do Senhor, luz, entendimento, discernimento, para que nessa noite nós não só simplesmente ouçamos, mas possamos reter esta tua palavra, tuas verdades que sejam reveladas a nós nessa noite, através da iluminação do teu Espírito Santo em nossas mentes, e ao mesmo tempo, ó Deus, um preparato especial do nosso coração, um desabrochar do nosso coração para reter esta tua santa palavra, e assim fazermos bom uso dela, tudo para teu louvor e tua glória, para o nosso bem, para o bem daqueles que estão próximos de nós, e para onde quer que a gente vá, a gente leve essa palavra em fé, em prática, em pensamentos e ações. Possamos assim transformar a tua palavra em vida, que é vida para cada um de nós. Ele que é a vida, é em nome dele que veio como vida, que veio até nós. É em nome dele, do teu filho Jesus, que nós te oramos agradecidos. Amém. Queridos irmãos, como eu falei para vocês, nessa noite nós iremos então falar um pouco sobre algo que diz respeito ao dia de hoje. E assim pensando, obrigado, diácono Fábio Guedes. E assim pensando, irmãos, nós iremos refletir com vocês sobre o clamor humano e o brado do túmulo vazio. O clamor humano e o brado do túmulo vazio. Meus irmãos, a gente sabe que o ser humano, desde o Éden, pós-queda, ele carrega o peso do pecado. E logicamente a gente percebe que a consequência de tudo isso, os sinais que apontam para o peso do pecado, não seria outro senão a morte. O ser humano, irmãos, é esse ser. E é uma ciência entre nós, mais nova, mas é uma ciência já considerada por muitos, que é a psicologia moderna. Ela cada vez mais está empenhada em explicar aquilo que nos cerca, aquilo que faz parte do ser humano dentro da sociedade atual.
e, logicamente, o comportamento da humanidade, o comportamento conforme é chamado psicoexistencial. Então, diante do comportamento das gerações atuais, então nós temos vários sinais que apontados como ansiedade, depressão e até mesmo isolamentos. Então, tudo isso, irmãos, tem sido muito debatido entre as diversas especialidades, diversos especialistas mundo afora. E um deles, e que me chamou a atenção quando eu li, me chamou a atenção porque diz respeito àquilo que nessa noite nós estamos refletindo, que é o psicólogo chamado Carl Jung. Carl Jung, ele é uma das personalidades mais importantes dentro do campo da psicanálise. Ele disse algo muito interessante. Ele trouxe uma reflexão, um pensamento, exatamente um ensinamento a respeito desse isolamento, chamado isolamento emocional, frequentemente entre os públicos mais velhos. E até os públicos mais jovens também já estão entrando neste de se isolar. Ou aquelas pessoas que gostam de guardar para si as coisas e não gostam de falar com outros e que sofrem sozinhas. Ele disse algo interessante. Segundo o especialista Jung, ele diz que a verdadeira solidão não vem da falta de pessoas ao seu redor. Solidão não é falta de pessoas ao seu redor, mas da incapacidade de nos comunicarmos em nossa verdadeira essência quando estamos com estas pessoas. Ou seja, o que a gente percebe mais e mais, irmãos, que nós estamos rodeados de muita gente. Nós temos nossos grupos, né, sociais, seguidores, ou seja, a gente se comunica muito, mas nunca foi tão comprovada uma sociedade de pessoas se sentindo tão sozinhas. Com ninguém por perto, ninguém para conversar, ninguém para se comunicar, desabafar, colocar para fora. Irmãos, pensando nisso, com essa introdução, eu quero que nós olhemos os textos acima lidos, porque esses textos, irmãos, apontam, primeiro é o texto de Davi, lá no Antigo Testamento, que ali nós percebemos o salmista clamando por perdão, em meio a um sofrimento, e reconhecendo sua incapacidade diante da luta contra o pecado. O texto não diz que luta é essa, o texto não diz qual é o pecado que Davi está enfrentando, mas o que o texto diz é que Davi, ele está passando por tribulação e um sofrimento, e ele corre para Deus, ele pede que Deus o perdoe dos seus pecados. Simplesmente ele faz isso. Esse é o primeiro texto, lido e entendido. O segundo texto que nós lemos é o texto no caso de Paulo agora, no Novo Testamento. No capítulo 7, versículo 24 e 25, Paulo então, ele vai agora reconhecer sua miséria diante de uma luta contra algo que ele diz que é muito maior do que ele. E aqui, irmãos, é uma luta muito tremenda, e que, segundo os comentaristas, Paulo retrata aqui a realidade existencial de cada ser humano. O texto diz: olha que ambiguidade, que confusão do seu ser interior. Paulo diz que com a mente ele sabe quais são as coisas de Deus, as coisas boas, e ele diz até que ele consente com as coisas boas de Deus, a lei de Deus. Ele sabe, ele consente. Agora, tem uma coisa que ele diz que não consegue, é realizar aquilo que ele sabe que é legal, que é bom, que é certo. Ele diz, ele não consegue.
Ou seja, o bem que ele sabe, o certo, ele não faz. Mas o errado, que ele não quer, ele sabe que é errado, ele tem essa consciência, mas ele não consegue deixar de fazer aquilo que é errado. Essa luta, que eu chamo de ambiguidade da alma, é com você sim, porque comigo também é. Comigo é assim, eu sei muitas coisas, muitas vezes eu sei o que é o certo, eu sei o que é a verdade, eu sei o que eu tenho que fazer, mas chega na hora, eu não faço aquilo. Eu sei o que eu tenho que dizer de certo, de verdadeiro, mas chega a hora ali que eu... É com você assim? Porque essa é a luta, irmãos. A Bíblia vai chamar isso de a luta entre a carne e o espírito. Então, irmãos, explicando o texto, para depois a gente fazer as aplicações. Ambos os textos expressam a mesma necessidade. Qual é a necessidade? Tanto de Davi como de Paulo. E assim eu posso concluir por inferência, eu posso dizer a minha e a sua necessidade. Sabe qual é? Libertação, que só pode vir de Deus. É isso que Davi está buscando. É isso que Paulo vai nos mostrar. Portanto, irmãos, pensando assim, qual o tema, então, que esses textos sugerem? Eu diria que esses textos, irmãos, o tema desses textos, eles gravitam em torno do clamor humano, revelando sua completa miséria. E o brado do túmulo vazio, proclamando a vitória definitiva de Cristo sobre o pecado e a morte. Porque Paulo, depois que ele sabe que esse bem que ele quer fazer, mas ele não faz, e o mal que ele nem pensa em fazer, esse ele faz. Então ele diz para ele mesmo, ele olha e diz: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo, desse meu corpo que está destinado para a morte, para o inferno? Quem me livrará? Esse grito que ele dá. E ato contínuo, então, como que visitado por uma graça maior, uma graça irresistível. Aí ele olha agora para a cruz e ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ele sabe que a resposta está lá na cruz. E isso, claro, por inferência a gente pode dizer que Paulo que está olhando agora, claro, Paulo veio muito depois de Jesus, ele está olhando para o túmulo vazio, ele está olhando, irmãos, ele está ouvindo o brado do túmulo vazio. Aí ele diz: graças a Deus pelo brado do túmulo vazio, porque Jesus está vivo. Visto então, irmãos, esse tema, esse sentido, qual o sentido? Esse clamor humano e o brado do túmulo vazio. Qual o sentido? Que clamor é este? Qual é a essência desse clamor? A pergunta é esta. E o que tem a ver isso com o brado do túmulo vazio? A pergunta, irmãos, que nós devemos fazer é: como esse clamor humano, como é que esse meu clamor, o teu clamor, o clamor de toda a humanidade, como é que esse clamor encontra resposta no brado do túmulo vazio? E aí eu diria 3 coisas para você, mediante esses textos que a gente tirou, mediante o texto de Davi, de Paulo, e a fusão de 2 realidades que nós vamos ver que nos apresentam aí. Acompanhe comigo então. Em primeiro lugar, irmãos, o clamor humano, ele encontra resposta no brado do túmulo vazio, mediante o clamor de esperança diante a realidade cruel do pecado. Olha só, eu quero que você agora volte novamente a olhar para Davi. O Salmo 25, o versículo a gente leu, 25, 18. O que agora ele nos ensina? Explicamos. Agora vamos aprofundar, vamos mergulhar agora um pouquinho. Venha comigo. O que esse texto nos ensina, irmãos, de Salmos 25, 18? Primeiramente, o reconhecimento da tribulação externa e interna. Há uma tribulação aqui, irmãos, externa e interna. Olha só, Davi, ele reconhece sua tribulação, ele diz o quê? Olha para a minha tribulação. O que é tribulação? Você já passou por tribulação? É algo bom ou é ruim?
Tribulação é bom ou é ruim? É ruim? Benjamin, já respondeu aí, pronto. Tribulação não é nada bom. Davi, ele disse: olha para a minha tribulação. E não só tribulação. Essa tribulação levava ele ao quê? E o meu sofrimento. Toda tribulação leva ao sofrimento. Então, tudo aquilo que é ruim faz o homem sofrer. Quanto, irmãos, perceba que quando Davi está falando sobre essa tribulação dele, esse sofrimento, o que é que a gente entende aqui? O que é que a gente pode concluir? A gente conclui, irmãos, que a gente entende que o maior problema aqui de Davi, irmãos, não é a sua dor, simplesmente não é só tribulação, não é simplesmente o seu sofrimento ou um transtorno externo. Essa tribulação e sofrimento, a gente percebe claramente que é algo que se pode ver, ou não, se pode notar. Quando a pessoa está atribulada, mostra-se isso ou não? Eu não sei você, mas eu estando atribulado, meu Deus, a Aldeise é a primeira a saber. Quando eu estou atribulado, ela sabe. Quando eu não estou, claro, ela também sabe. Então percebe, irmãos, como isso é próprio na natureza humana. Davi aqui ele está dizendo: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. Ora, irmãos, ele chama de esses transtornos externos, ele chama de tribulação. Mas há o transtorno interno, que ele chama de quê? Sofrimento. Nem sempre quem está sofrendo mostra que está sofrendo, ou não é? Você está com a dor de dente. Quem é que sabe que você está com dor de dente? Você pode estar com a dor de cabeça, é ou não é? Dor de barriga. Dor de barriga, às vezes, se você fazer assim, pronto, dá uma. Mas a dor de dente, você às vezes está ali com a dor de dente, está lá, e você está ali. Ou seja, irmãos, então, o sofrimento é algo que ninguém pode ver. Mas quem está com sofrimento sabe, porque é ele quem sente. Por isso, irmãos, há um pedido. Qual o pedido de Davi? Ele não faz rodeios, ele não faz meia boca, ele não pega desvios. Davi, ele vai direto, mediante a sua tribulação e para o seu sofrimento. O que é que ele faz? Ele diz: Senhor, perdoa todos os meus pecados. É impressionante, irmãos, como Davi, ele entende que seu sofrimento não é apenas coisa circunstancial, não é por causa de, talvez Davi aqui estivesse passando por alguma perseguição, como foi no caso de Saul, como foi no caso de quem? Do seu filho Absalão, que o perseguiu. Talvez não seja por causa dos amalequitas, que muitas vezes ele enfrentou em guerra, os filisteus. Não. Davi, ele não olha para essas coisas. Ele nem cita. Mas ele sabe, irmãos, que o seu pedido, a sua maior dificuldade, a sua maior necessidade, por assim dizer, irmãos, é a questão dos seus pecados. Principalmente, o problema de Davi não é simplesmente emocional, não é material, não é porque ele está sendo perseguido também. Não, ele sabe, ele percebe que o problema dele principalmente é espiritual. Por isso, ele atribui isso aos seus pecados. E ele diz então, aí ele vai direto ao problema, ele diz: perdoa os meus pecados. Davi, irmãos, o que a gente percebe aqui é que Davi, ele carrega em si uma esperança de que o perdão é a verdadeira libertação para a sua alma em desespero, em sua alma em tribulação, em sua alma que lhe traz sofrimento. Ele pede ao Senhor que o livre, não apenas de algumas coisas circunstanciais ou de alguns pecadinhos. Olha o pedido dele: perdoa o quê? Todos. Você percebe, irmão, esse detalhe? É todos. Davi não deixa nenhum fora.
porque ele sabe, um pecadinho deixando fora pode desencadear ou pode voltar a trazer-lhe grandes tribulações e grandes sofrimentos. É por isso que ele pede ao Senhor, irmãos, que o livre não apenas de alguns, mas de todos. Ele não fica na periferia do problema, ele não mergulha, mas ao contrário, ele mergulha no profundo do seu ser, e ele conclui: só há uma chance, só há uma solução para mim, se o meu ser, se a minha alma, se o meu espírito, ele for regenerado profunda e completamente. Só assim é que ele sabe que isso lhe fará sentir-se livre de todas as tribulações e do sofrimento que carrega, por sentir exatamente o peso dos seus pecados. Mas há o teor aqui, irmãos, é muito interessante, porque também a gente olha aqui, a gente vê o teor desse pedido, que é um teor de esperança e contrição. Olha o que ele diz, o teor de esperança. Ele diz: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. Sabe o que ele está dizendo aqui, irmãos? Ele está olhando para alguém, está se dirigindo para alguém que olha, ou seja, que vê. Quem é este? O Deus de Israel, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus da aliança. Ele olha para esse Deus e ele diz: olha para mim. Como o Senhor, como o anjo disse para Agar, o Senhor, Agar, quando lá no deserto ela vê o anjo que aparece para ela. Agar diz: eu estou vendo aquele que me vê. Eu estou vendo aquele que me vê. Essa expressão profunda, irmãos, de pura graça e pura libertação. Quem vê aquele que eu vê é aquele que se sente diante daquele que tudo pode, aquele que é o todo misericordioso, aquele que está pronto para perdoar, seja qual for o seu pecado que tenha cometido, seja qual for ele. E Davi sabe disso. É por isso que esse teor de esperança: olha para a minha tribulação e o meu sofrimento. Qual é a sua tribulação? Qual é o sofrimento? Ele vê, ele sabe, e ele está aqui nessa noite olhando para você e para mim, para cada um de nós. E não pense que, não, ele só vai me ver depois que ele vê fulano. Não, ele só vai me ver, tem que entrar na fila. Não. Esse que vê, ninguém precisa entrar na fila. Ele bate o olho numa hora só. Ele vê tudo e todos no mesmo instante, no mesmo momento. E ele responde a tudo e a todos no mesmo momento, porque ele é o Todo-Poderoso. É um teor, irmãos, de arrependimento, porque ele diz: perdoa todos os meus pecados. É de contrição, é um coração contrito e quebrantado. E a palavra diz que Deus não despreza jamais um coração contrito, um coração quebrantado. Mas, irmãos, em segundo lugar, como é que o clamor humano ele encontra resposta no brado do túmulo vazio? Como isso se dá? Em segundo lugar, eu diria, mediante o desespero ambíguo, que é a mesma ideia de confuso da alma humana. E aí, eu quero agora pedir que você volte a olhar para quem? Para Paulo. Olha o que Paulo diz em Romanos 7, 24. Olha alguns detalhes, irmãos, destes versículos. Por favor, acompanhe. Deixe a sua mente entrar no texto e, ao mesmo tempo, permita que o texto entre na sua mente e desça para seu coração e para sua alma. Porque, irmãos, o texto mostra claramente a luta interior entre a carne e o espírito. Paulo, ele descreve essa luta interior de querer obedecer a Deus, mas ser puxado pela força do pecado, ou uma força maior, que é o pecado. Ele vai chamar de pecado, e assim fazer o contrário daquilo que ele sabe que tem que fazer, mas ele não consegue. Você tem passado por isso? Você já passou por isso? Está passando por isso? Então perceba, querido, como o apóstolo Paulo também passou, e ele está aprontando agora, ele está abrindo caminhos agora.
Porque quando ele fala dessa luta interior entre carne e espírito, ele fala agora de quê? Da confissão. O que é confissão? A confissão é que abre os caminhos, queridos. Sabe aquele pântano que você não sabe para onde ir? É espinho por um lado, é por outro, é lama de um lado, é areia movediça, você não sabe para onde ir, é um penhasco, você olha que tem um penhasco, se você for você cai. Sabe que você está assim? É assim que está a alma humana. Paulo está mostrando, descrevendo a alma humana sem Deus, entregue a si mesmo. Se não for Jesus, se não for o brado do túmulo vazio. Sabe, querido? E aí, Paulo agora ele olha para a confissão, ele aponta para a confissão, ele diz: miserável homem que sou. Esse, irmão, aqui está o grito da incapacidade humana. O grito da incapacidade humana de vencer sozinho o pecado. Então, ao confessar, miserável homem que sou, ele mostra a falência humana total de vencer o pecado por si só. Irmãos, nenhum ser humano ele tem condição por si só de vencer o pecado sozinho. Ele não tem. Paulo está dizendo, ele olha para a cruz e ele diz: miserável homem que eu sou. Mas logo, irmãos, que ele confessa agora ele aponta para a solução. Qual é a solução? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Estão percebendo, irmãos? Aqui está o caminho. Paulo está abrindo o caminho. Paulo está dizendo, apontando, dizendo: olha o caminho qual é. Ele está apontando, irmãos, exatamente para o brado do túmulo vazio. Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Graças a Deus porque o túmulo está vazio, irmão. Cristo é o libertador que vence o pecado e a morte, porque Ele prova isso na sua própria vida. Ele se entregou e creia, entende, irmão? Ele entregou a sua vida, Ele deu a sua vida, porque aqui está. Ninguém a tomou dele a sua vida. Ele diz: eu a dou de livre e espontânea vontade, para ao terceiro dia tornar a tomá-la de volta. Cristo, irmãos, é o libertador que vence o pecado e a morte. É isso que Paulo, esse texto quer dizer. A resposta, graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, aponta para o fato de que Cristo é o libertador. Portanto, irmãos, veja como o brado do túmulo vazio é a segurança para quem se sabe miserável, se vê miserável pecador, imerecedor, sem condição nenhuma por si só. E desesperado, agora ele pergunta: quem me livrará do corpo desta morte? E aí não há outro caminho, não há outro lugar para apontar, senão a cruz vazia, que representa também o túmulo que foi esvaziado. A cruz foi esvaziada antes, depois Jesus foi levado para o túmulo, depois Jesus sai do túmulo. Portanto, a cruz está vazia, o túmulo está vazio, mas o trono não, porque Ele está sentado lá e reina, irmãos, e domina. E é isso que eu e você, que a igreja do Senhor tem que entender isso e tem que viver isso na sua mais visceral veemência de força, de mente, de vontade. Sabe, irmãos, é isso que eu e você temos que fazer. Como o clamor humano encontra, irmãos, essa resposta no brado do túmulo vazio? Partindo para o final. Como é que isso se dá, irmão? Em terceiro lugar, eu diria na conexão, ou seja, nessa fusão de duas realidades. Vejamos então, que realidades são estas e como é que isso se dá? Ora, o clamor do Antigo Testamento nós já vimos, que encontra a resposta agora no Novo Testamento. E assim a gente vê que esse perdão pedido por Davi e a libertação que ele pede, buscada. Davi pede a libertação dos seus pecados lá, né, no Antigo Testamento. E agora Paulo aqui busca essa libertação da sua alma angustiada por saber o que tem que fazer de certo, mas não fazer, o certo fazer o errado. Agora a gente vê que isso se cumpre, irmãos, no brado do túmulo vazio. Assim, irmãos, a ideia aqui qual é? É que a ressurreição de Cristo aponta para essa vitória sobre o pecado, irmãos, e a morte. Respondendo a esse clamor humano por perdão e esse desespero avassalador da alma, que sabe o que fazer, mas não sabe como fazer.
O sepultamento mostra o silêncio, aparentemente, da derrota. Mas o túmulo vazio, irmãos, revela o brado da vitória. Portanto, onde é que estão as duas realidades? Estão aqui, irmão. O perdão pedido por Davi e a libertação buscada por Paulo. Esta é a primeira realidade. Ou seja, o homem está miseravelmente perdido. Perdido. Não tem saída. Não tem salvação para o homem sem Deus, sem Jesus. Essa é a primeira realidade. Mas há uma segunda realidade, irmãos. E quando essa primeira realidade se funde com essa segunda realidade, irmãos, então a glória de Deus é manifestada. Porque qual é a segunda realidade? É a realidade da ressurreição de Jesus. A realidade da ressurreição, irmãos, esse é o brado do túmulo vazio, ecoando, que ecoa, aplicando na alma do homem esse consolo do perdão e a sua segurança, a segurança do espírito regenerado agora, mediante a vitória do Cristo vivo diante da morte. Irmãos, quando essas duas realidades se encontram, o homem reconhecendo: eu sou miserável, ai de mim. Como diz também Isaías no Velho Testamento: ai de mim que sou pecador, estou no meio de um povo de impuros lábios, habito no meio de um povo de lábios impuros. E aí é quando o anjo voa e pega a brasa de tenaz lá do altar do Senhor e lhe purifica os lábios. E aí ele sente os seus lábios sendo purificados. Ali, irmão, já está, por assim dizer, numa representação figurativa do brado do túmulo vazio, o mesmo efeito de purificação, de perdão. Agora, o homem agora inseguro, sem merecer, ele sabe a sua miséria, ele sabe da sua falácia, e agora ele olha para o túmulo vazio e ele recebe, ele ouve nos seus ouvidos esse brado de vitória, esse brado, irmãos, do túmulo vazio. E agora ele diz: eu estou perdoado, porque Jesus, o meu Senhor, ele ressuscitou. E agora perdão para os meus pecados. Pronto. Eu não preciso mais buscar mais nada. Eu não preciso mais confiar em mim mesmo. E aí eu vou saber quem eu sou. E claro, eu vou ter que saber me policiar. Eu vou ter que saber me colocar diante desse Deus, para me receber graça, virtude e poder, para que eu saiba quem eu sou, conhecendo quem é o meu Senhor. Eu vou andar de conformidade com aquilo que Ele pede e Ele quer de mim. Mas sem isso não é possível. Entenderam essas duas realidades? Então, quando essas duas realidades se encontram, irmãos, então o ser humano, ele é outro. Ele nasce da água, ele nasce do Espírito, ele é lavado, ele é regenerado por um ser que é Espírito, por um ser que concede graça, que concede fé, concede o dom da fé. E aí esse novo homem agora, ele diz como Paulo: já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. E agora, a vida que eu tenho, a vida que eu vou levar daqui para frente, é pela fé nele. Não é olhando para mim, não é olhando para a circunstância, não é olhando para a direita, não olhando para a esquerda, nem olhando para a direita, nem olhando para trás. É olhando para o autor e o consumador da minha fé. Algumas lições, irmãos, que nós precisamos tirar depois de vermos tudo isso. Quais são as lições? E algumas aplicações. Há um convite à fé, irmãos. Irmãos, presta atenção. O clamor humano e o brado do túmulo vazio nos convida à fé. Assim como Davi clamou e Paulo, em contrição, reconheceu sua miséria, também precisamos nos render, irmãos, precisamos nos render a esse Cristo vivo. Nós precisamos nos render e dizer: eu sou miserável, eu sou pecador, eu não posso. Sabe como é que você conseguiria? Sabe como é que você se livraria disso? Não precisaria fazer isso. Sabe como? Deixa eu dizer para você. Você precisaria vir aqui nascer. No mínimo, você viver 1000 anos, feito Matusalém. Matusalém viveu 966 anos.
Você precisaria viver como Matusalém, sem cometer um pecado, nem na sua mente, nem palavras, nem por omissão. Você precisaria viver 1000 anos sem pecar. Você precisaria morrer, depois você morreria. Está entendendo? Depois você passaria 3 dias lá no túmulo. Aí você sairia do túmulo, você ressuscitaria. Para você se livrar disso. Para você se livrar de Jesus. E aí você subiria aos céus. Sem pecado nenhum. Você ficaria livre disso. Pergunta a você, qual o homem que viveu antes, que está vivendo agora, ou viverá depois, que conseguirá isto? Não tem nenhum homem. Ou tem? Mas teve um que fez isso. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Está entendendo por que você precisa dele? Não é só você dizer, eu preciso de Jesus. Jesus é meu Senhor, é meu Salvador. Não é só isso. Você não precisa dizer só isso. Você tem que saber explicar isto. Se você aprender isso, você vai poder falar com quem quer que seja. Mas, irmãos, uma outra lição que a gente tira aqui é na vida pessoal. O que parece o fim pode ser apenas o início de uma nova obra de Deus na sua vida. Preste atenção, igreja. Preste atenção, meu irmão. O que parece o fim pode ser apenas o início, porque a ressurreição, a morte de Jesus mostra isso. Parecia o fim, mas era o começo de algo muito melhor e maior. Outra lição, Deus veio nossa tribulação, sim ou não? Sim. Ele viu a tribulação de Davi, ele olhou para o clamor de miséria e a confissão de miséria de Paulo, e ele aponta a cruz. Assim, irmãos, Deus ele não ignora a sua dor e o seu pecado, seja qual for ele, repito, já falei isso antes, mas eu repito. Por isso que ele enviou seu filho, por isso que ele enviou Jesus. Deus sabe do nosso pecado. Por isso ele nos aponta, irmãos, para a necessidade da cruz. A cruz não é um quebra-galho. A cruz não é a ação de improviso de Deus. A cruz é algo que estava no decreto de Deus desde a eternidade. Porque a Escritura diz que Jesus ele morreu por nós antes da fundação do mundo. Sabe o que é isso, irmão? É que esse Deus ele está no controle de todas as coisas. E se você crê nisso, seu coração vai se acalmar, você vai ter paz, você vai ter serenidade, você vai ter sabedoria, você vai saber explicar a sua fé, você não vai engolir tudo que disser para você, você vai ficar caladinho ou caladinha, como que pegando tudo. Não vai ficar calada. Também você não vai falar qualquer coisa. Também não é de falar por falar. Eu creio. Porque você crê em Jesus. Porque eu creio, é pela fé. Então, a fé pode ser explicada, deve ser explicada. A sua fé tem que ser explicada. Senão ninguém vai entendê-la e ninguém vai querê-la, ninguém vai aceitá-la. Está percebendo, querido? Então entenda a sua fé e saiba falar bem da sua fé. Não é ficar calado ou calada, mas também não é falar por falar qualquer coisa. É falar bem, com sabedoria, com equilíbrio, com entendimento, com graça, com paz, com amor. Cristo é a resposta, não esqueça isso, irmão. A derrota aparente é prelúdio da vitória. Não esqueça isso. O silêncio do sábado antecede o brado do domingo. Ontem foi sábado. Ontem foi o silêncio. Falamos aqui de manhã. Sexta-feira foi o dia do desespero. Acabou a esperança. Aquele que dizia ser o Cristo morreu na sexta-feira. Ontem, o sábado, silêncio total. Não tem mais esperança. Mas no domingo a resposta. O brado do túmulo vazio. Jesus triunfou vitoriosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que a esperança, querido, para mim e para você. Amém? Você está vivendo essa esperança? Viva. Agora, tem a última lição. Que eu não posso deixar, irmão, porque é isso que todo esse enredo nos leva à missão. Presta atenção, igreja. Como diz agora o pastor Ailton Alves. Olho no olho aqui, irmão. É olho no olho agora, irmão. Há uma missão para você, irmão. Você, mulher. Por que Jesus apareceu primeiro às mulheres, hein? Quem sabe aqui dizer? Alguém já disse, não, pastor, a mulher gosta de falar muito. Não é só isso. Mas é porque, irmãos, Jesus ele sabe que as mulheres têm uma sensibilidade maior. A mulher tem uma sensibilidade, tem uma
eficácia tremenda. Tem algo de feminino, tem algo de charmoso para comunicar. Mulher, você tem algo diferencial. Você também, nós também temos, homens. Nós somos mais racionais. A mulher é mais sensível. Por isso que Jesus apareceu primeiro a vocês, mulheres. Vocês têm algo na mão que é tremendo. Os anjos aparecem a mulher e diz: quem? Porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui. Ele disse a vocês: vocês não creem porque ele não disse que ia acontecer assim. Aí elas... O que é que o anjo diz às mulheres? Vão e anunciem aos outros seus irmãos discípulos. E diga que eu vou encontrar com eles lá na Galileia. Agora que é para as mulheres, depois Pedro e João correm. E depois, no final, Jesus agora manda todo mundo. Não é mais só as mulheres agora que ele aparece. É todo mundo. É você mulher, é você adolescente, é você homem, mulher, é você criança. Digam que Jesus está vivo. É só isso. Diga que Jesus está vivo. Se você viver essa verdade no seu coração, isso vai sair daqui naturalmente. Essa missão, queridos, o brado do túmulo vazio nos impulsiona a anunciar ao mundo que Jesus está vivo. A quem você tem falado isso? Você crê? Você crê mesmo para valer? Ou ainda está só no migué? Irmão, se você crê nisso, então não fica calado. Jesus disse: faça discípulos intencionais, escolha pessoas. A gente está fazendo esse desafio aqui na igreja. Poucos têm atentado, poucos, mas graças a Deus alguns estão fazendo isso. Estão sentando com um, com dois, com três, estão ajudando. O que Jesus disse: ensine-os a guardar aquilo que eu vos tenho ensinado. E Jesus, a promessa de Jesus é: eu estou com vocês até a consumação dos séculos. Igreja, podemos proclamar como Paulo: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém? Podemos, tal qual o clamor de Davi e o desespero de Paulo, que convergem para a mesma resposta. Cristo é a resposta, queridos. Assim, o perdão pedido por Davi e a libertação buscada em sua ambiguidade de dor, de busca da alma e de desespero por Paulo, se cumpre na ressurreição de Jesus. Assim, queridos, esse clamor humano por perdão e libertação encontra uma resposta certa no brado do túmulo vazio. O sepultamento, irmãos, de Jesus, por fim, mostra claramente isso. O silêncio da derrota, da morte. Mas o túmulo vazio revela o brado da vitória, da vida sobre a morte. Nós temos, irmãos, sobre nós, pairando sobre nós, essa bênção, irmãos, da vitória, da vitória, da vida sobre a morte. Jesus venceu, Ele veio, Ele é vitorioso. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, irmão, viva agora isso. Viva, irmão. Viva, minha irmã. Igreja Presbiteriana Nova República, viva isso. Igreja Presbiteriana do Brasil, vivamos isso. Igreja do Senhor em todos os 4 continentes, vivamos isso. Deixemos que essa mensagem esteja em nós, irmãos, e não faça dessa mensagem qualquer mensagem, não, porque é essa mensagem que levará o evangelho até a volta de Jesus. Você é daqueles que vai ser contado para levar essa mensagem avante de que Jesus está vivo e quase que a água cair aqui, ou você é daqueles que está só dizendo: Jesus vive, mas eu estou aqui quietinho no meu cantinho, ninguém, né? Você está qual, como eu falei de manhã aqui, Zeca Pagodinho, né? A paródia da música Zeca Pagodinho. Você está tipo, deixa a vida me levar, vida leva eu, e a vida vai te levando para onde? Eu não sei para onde, irmão. Para onde a vida está te levando? O que é essa mensagem, esse brado do túmulo vazio, irmão? Chega para você aí no seu coração, muda alguma coisa? Ou você está dizendo: não, tá bom, pastor, é legal, joia, gostei, mas eu estou bem aqui, estou bem, Jesus não quer que eu mude nada. Como, irmão? Vai entrar ano e sai ano, entra ano, sai ano, e essa mensagem está em tu? Veja se esse túmulo não está, irmãos, ainda cheio. Esse túmulo, ou ele está cheio, ou ele está vazio.
Se o túmulo estiver vazio, a tua vida vai estar cheia. Se o túmulo estiver cheio, a tua vida é quem vai estar vazia. Das duas, uma. O que é que você escolhe hoje? A sua vida vazia? Para Jesus te encher? Ou a tua vida cheia? Para você não ter nada de Jesus. E você crê nele, legal. Aí você conhece a história de Jesus, mas você pouco vai conhecer do Jesus da história. É isso que finalmente o brado do túmulo vazio nos aponta. Eu quero orar com você, irmão. Vamos orar, irmão. Vamos ficar de pé. Vamos orar. Ó Deus querido, muito obrigado. Obrigado, Deus amado, porque a cruz e a sepultura estão vazias, mas o trono não. Louvado seja o teu nome. Obrigado, querido Deus, porque a cruz e o túmulo vazio nos chama a viver uma vida de fé, de esperança e coragem e ousadia, sabedoria, temor, graça e amor, onde quer que a gente vá. Ó Deus, ajuda-nos a perceber que o brado que ecoa daquele túmulo é um convite especial para cada um de nós deixarmos o medo, deixarmos a dúvida para trás, não olhando mais para nós mesmos, ou olharmos para as circunstâncias. Ajuda-nos a perceber e a ouvir esse convite especial, para que nós, como teus filhos, filhos da ressurreição, abracemos a nova vida de vitória que Cristo oferece a cada um de nós. Olhando e ouvindo, Deus, nessa noite, o que essa mensagem trouxe para nós, esse retumbante e vitorioso brado do túmulo vazio. Jesus dizendo: eu não estou mais aqui, eis que estive morto, mas agora eis que estou vivo. Por favor, Deus, ajuda-nos a ouvir essa voz continuadamente em nossas vidas, em nossa mente, em nosso coração. Saiamos daqui como quem, tal qual Jesus, esteve morto, mas agora vive. Tal qual Jesus falou: aqueles que creem em mim, ainda que estejam mortos, viverá. E aqueles que estejam vivos, Jesus diz: quando eu voltar, não verão a morte. Nós iremos ter com o Senhor um dia, Senhor. Então ajuda-nos, ó Deus, a que possamos renovar essa verdade em nosso coração, por favor, Deus. Eu sei que há muitos medos em nós, há muitos medos em mim também. Eu peço que o Senhor me tire esse medo de mim, para que onde eu for, eu proclame essa verdade de que Cristo está vivo, simplesmente. E que se alguém me perguntar como é que é isso, eu vou dizer: eu não sei, eu sei que eu estava morto, agora eu estou vivo. Como é que foi isso? Eu não sei, eu estava cego, mas agora eu vejo. Louvamos e glorificamos teu nome, Deus, todos a uma só voz, porque o brado do túmulo vazio ecoa profundo em nosso coração. Isso é obra tua, Espírito Santo. Eu te louvo e te bendigo agora e eternamente no nome de Jesus. Amém.